imaginou como seria ver de perto um tigre dente de sabre ou um dodô? É uma espécie de ave da família dos pombos. Infelizmente, esses e muitos outros animais desapareceram para sempre. A extinção faz parte da natureza, mas nos últimos séculos, a ação humana acelerou esse processo. Hoje, no quadro Você Sabia, vamos conhecer algumas espécies que não existem mais e entender como a perda desses animais impacta o equilíbrio do nosso planeta. O Você Sabia dessa semana está um pouco mais selvagem. A gente vai deixar o lado cultural de lado para falar do mundo animal e de alguns animais bem diferentes, tão diferentes que nem existem mais. Isso mesmo, porque a lista de hoje vai trazer um top 5 de espécies que foram extintas. Para começar, o tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia foi considerado o maior marsupial carnívoro do mundo. O último da espécie morreu em cativeiro, em 1936. Também conhecido como lobo da Tasmânia, era quase idêntico aos cães e lobos. Descoberto na Austrália Ocidental, o bicho foi isolado e estudado por colonos europeus na ilha da Tasmânia, onde habitava. Para os colonizadores, a espécie era uma ameaça às ovelhas da região, portanto, a caça era autorizada e eles acabavam sendo comercializados. Como resultado, a população foi rapidamente exterminada entre 1888 e 1912. O segundo animal da nossa lista de hoje já foi personagem de um filme de animação muito famoso, que mostrava a Era do Gelo. Eu tô falando do Dodô. O Dodô era um pássaro sem capacidade de voo, que habitava as Ilhas Maurício, na África. Os colonos holandeses na ilha caçavam o Dodô para se alimentar. Além disso, espécies invasoras introduzidas justamente pelos humanos, como o porco, predavam os ninhos. Segundo a estimativa da revista Nature de jornalismo científico, o último registro do Dodô foi feito em 1662 e o desaparecimento total teria acontecido em 1690. Os primeiros animais que eu trouxe na lista de hoje foram extintos há muito tempo. Só que a partir de agora eu vou te contar alguns que foram extintos há poucos anos. É o caso dessa tartaruga aqui que sumiu em 2012. A tartaruga gigante de Galápagos era um réptil gigante que habitava as Ilhas Galápagos no Equador. O último indivíduo, chamado de George Solitário, morreu em junho de 2012. George foi descoberto em 1971 e transferido para uma estação de pesquisa para realizar uma campanha de reintrodução da espécie. A ideia era que o animal acasalasse com fêmeas das próprias ilhas, mas a tentativa foi frustrada. Ainda existem outras espécies de tartarugas gigantes, mas todas elas com chance de desaparecer. Eu não sei se você já percebeu, mas na África existem diferentes tipos de rinocerontes. Um deles não está mais entre nós. O rinoceronte negro é nativo do continente africano e foi extinto recentemente. O registro da morte do último exemplar foi feito em 2011. A principal causa é a caça predatória. Ele virou alvo de caçadores no início do século XX, mas a população chegou a crescer nos anos 30, depois que medidas de preservação foram tomadas. Só que, infelizmente, o jogo virou. Em 2000, apenas 10 animais sobreviveram. E no ano seguinte, em 2001, o número diminuiu para 5. Para fechar o nosso Você Sabia de hoje, nós vamos entrar naquele clima, sabe quando você vê a luz ali no final do túnel? Porque esse animal aqui, do Brasil, de origem brasileira, chegou a ser extinto, mas algumas iniciativas, inclusive internacionais, estão fazendo com que ele volte a viver na natureza. É a ararinha azul. As ararinhas azuis foram consideradas extintas da natureza na década de 1990, mas agora 41 aves chegaram para ampliar a população da espécie no território brasileiro. Vindas de um criadouro em Berlim, na Alemanha, as ararinhas foram levadas para a Bahia. A ideia é adaptar as aves para viverem na natureza e assim repovoarem o nosso território. É um esforço internacional na luta contra a extinção. O nosso Você Sabia de hoje vai ficando por aqui. Espero que com a nossa reportagem você tenha colocado a mão na consciência e pensado muito sobre as ações de nós seres humanos dentro do meio ambiente. Pelo menos a nossa matéria encerrou um pouco mais
positiva. Tem sugestão de algum tema? Manda no nosso WhatsApp e no nosso Insta. Um abraço bem apertado e até semana que vem.